E olha só, gente, quando falamos aí em economizar, né, e cortar despesas, surgem muitas dúvidas sobre como começar e o que pode prejudicar também, né? Esse é o nosso assunto dessa tarde. Eu estou aqui com o educador financeiro Márcio Araújo e ele vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês aí de casa também. Então, interage com a gente lá no 4599254747. Em primeiro lugar, boa tarde, Márcio. Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso Ver Mais, falar de um assunto tão importante, mas as pessoas não estão cuidando muito não, né? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, pessoal que está em casa. Realmente, é um assunto muito importante e nós temos aí hoje em torno aí de 70 milhões de brasileiros que não cuidaram muito bem sobre esse assunto, sobre o dinheiro, que estão com seus nomes negativados, estão com problemas financeiros aí e hoje com esse CPF cancelado, né, vamos colocar assim, com o nome sujo, tem dificuldade às vezes no momento de urgência, como remédio para os filhos, não consegue comprar no prazo, porque o seu nome está negativado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos falar então. Eu queria que você falasse então o que mais prejudica as pessoas nesse quesito economizar? O que às vezes elas acabam descontrolando ali, Márcio? Ô Mauro, quando nós falamos sobre esse aspecto de economizar, sobre finanças pessoais, tem uma palavra que é muito importante que chama orçamento. Orçamento é muito importante porque a partir do momento que realmente eu domino o quanto que eu ganho e quanto eu gasto, a partir desse ponto, aí eu começo a ter, sim, uma prosperidade financeira. A maioria das pessoas, Mauro, não sabe o quanto ganha. Se eu perguntar para o pessoal que está nos assistindo, quanto que você ganha por ano? Um exemplo, por ano, não sabe me dizer. Elas vão pegar, por exemplo, um exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000. Ela vai falar assim, de supetão, ela fala o seguinte, eu ganho R$12.000 por ano. E não é. Se você colocar certinho a conta, né? Os impostos, tudo. Você ganha mais. Você ganha só com 13º e férias, você vai ganhar aí mais de R$14.000. Então, só para a gente analisar, então, as pessoas, elas têm dificuldade de saber o quanto que elas ganham. Imagine o quanto que elas gastam. Então, por isso que é muito importante o orçamento. O orçamento é você dominar os seus ganhos e os seus gastos, realmente saber. E a partir do momento que eu identifico quais são os meus gastos e quais são os que mais estão consumindo da minha renda, eu vou lá e tento eliminá-los ou diminuí-los. Muitos dos gastos a gente não consegue eliminar, porque faz parte do nosso cotidiano, mas a gente consegue diminuí-los, e esse é o grande segredo. E assim, Márcio, é possível você economizar ganhando pouco? Porque geralmente a pessoa fala, mas eu já ganho tão pouco, não tem como economizar, aquela velha desculpa também. Mas tem como economizar também, né? Perfeito. Uma frase que eu gosto de dizer muito e muitas pessoas elas proferem essa frase, que é o seguinte: rico não é o que ganha mais, rico é o que poupa mais. E às vezes a questão da riqueza não está no quanto a pessoa ganha, está sim no como ela administra os seus recursos. Nós temos histórias, Mauro, às vezes num bairro que as pessoas que estão nos assistindo moram, pessoas que são simples, que não têm tanta renda, mas conseguem ter uma vida financeira equilibrada. Pessoas com uma formação de poupança, elas guardam dinheiro todos os meses, mesmo ganhando pouco. O problema maior, Mauro, hoje das pessoas está no quê? As pessoas vivem uma vida que ela não consegue manter aquela vida. A gente fala muito que é a vida das redes sociais, que é a vida, a ostentação, que é viver de aparência. E isso é caro. Mauro, a gente fala muito sobre a questão, será que quando a gente vai no supermercado fazer as compras do nosso dia a dia, será que eu tenho que usar aquela marca que está sendo divulgada no intervalo dos programas? Ou será que tem outras marcas que eu posso utilizar? As pesquisas apontam que, às vezes, dá diferença de até 25% para o mesmo produto, só a questão de marca. Então, as pessoas se apegam muito a marcas. Estou dando um exemplo na questão das compras. Frutas. Será que eu tenho que comprar sempre a fruta que eu gosto ou posso trocar por frutas da estação, que são mais baratas? Então, tem muitas coisas que a gente, a partir do momento que eu começo a fazer algumas escolhas diferentes das que eu estou habituado a fazer, eu passo a ter um recurso a mais, começa a sobrar mais dinheiro no meu bolso. E a partir daí é o caminho para começar a poupar e investir. E na hora das compras, Márcio, como fazer a escolha correta? Pagar à vista, parcelado? Qual que é a melhor opção ali? A melhor opção é sempre à vista com desconto. Agora, se a empresa ela faz o preço à vista parcelado, sem juros, e não dá desconto, faz parcelado.
Então você faz parcelado. Vale a pena. Vale a pena. Só que daí entra uma questão do parcelado. O segredo do parcelado é você... Não ter tantas parcelas também. Não ter tantas parcelas, não ter aquele aglomerado de parcelas, mas principalmente a questão do parcelado é você lançar isso numa planilha e já considerar que você já tem essa despesa desse parcelado para os próximos meses. O problema das pessoas é que ela compra parcelado, paga a primeira parcela ou a entrada e esquece que nos outros meses tem a parcela para pagar. E aí não coloca isso dentro do orçamento e quando vê está usando cheque especial. Uma vez você veio no programa também, você falou pra gente sobre aquela regra do 70, 20, 10. Até queria que você explicasse isso aí pro povo também, porque às vezes eles não sabem ou como cortar despesa, ou como cuidar algumas despesas de casa que você tem como controlar também, né, Márcio? É perfeito. Essa regra do 70, 20, 10 é uma regra que é um modelo de orçamento, um orçamento financeiro. Porque a gente sabe que nós passamos por um processo inflacionário nos últimos anos, a inflação no Brasil ainda está cara. Então eu tenho que entender que o meu custo de vida, ele tem um preço. Então a gente tem que definir. O que é o 70%? O 70% do que você ganha, você tem que destinar para pagar a sua sobrevivência, que é os custos básicos para você sobreviver. Então, energia elétrica, água, comida, o aluguel, tem que estar dentro desse 70%. O que é os 20%? Os 20%, daí já é um valor que você vai destinar para a questão da poupança. Então você vai destinar esse valor para as emergências que podem vir a ocorrer, 10% desses 20%, 10% para emergência, para reserva de emergência, e os outros 10% que faz parte desses 20%, é bem interessante, que é o quê? Você aproveitar as coisas boas da vida hoje. Por que, Mauro, que eu estou falando que a gente tem que também aproveitar, gastar dinheiro com lazer? Porque se a gente ficar guardando só dinheiro, acumulando, vai chegar um ponto da vida que você não teve prazer em guardar dinheiro. E aí você vai gastar, às vezes, com coisas que você... supérfluas. E aí os 10% realmente, que daí é os 70, 20 e 10, esses últimos 10% é você guardar para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Porque, infelizmente, nós temos que as pesquisas apontam que 63% dos brasileiros, quando perguntados sobre como eles vão se aposentar lá na frente, eles ou respondem que vão se aposentar com o INSS. E a gente sabe que o INSS está praticamente quebrado e que você precisa olhar para o seu futuro com carinho. E é importante também ficar atento a isso. Mas as pessoas que, de repente, não sabem como investir, o que elas poderiam fazer nesse momento? O que elas poderiam investir? Bem interessante. Quando nós falamos de investimento hoje no Brasil, historicamente, nós estamos com uma taxa de juros muito alta no Brasil. Nós estamos com uma taxa Selic de 13,75 e se torna muito atrativa essa taxa. Muitos brasileiros, eles optam a iniciar o seu caminho no mundo de investimento pela caderneta de poupança. Porém, existem alternativas também interessantes e com a mesma segurança da caderneta de poupança, que eu posso destacar aqui. Um exemplo, produtos de cooperativas de crédito. Por exemplo, o RDC, que é um recibo de depósito cooperativo das cooperativas. Por que eu digo esse produto específico? Eles remuneram, historicamente, melhor do que os CDBs dos bancos e tem um diferencial, que além de você ganhar uma rentabilidade maior que os bancos pagam em CDB, nas cooperativas de crédito, você também tem a questão da participação das sobras, que é o lucro, que é o resultado da cooperativa que volta para o associado. Isso faz muita diferença quando você está começando a investir. E até mesmo a poupança em uma cooperativa de crédito, ela rende mais do que no banco. Ah, Márcio, mas eu li que a rentabilidade da poupança é igual para todas as instituições financeiras. Sim, é o Tesouro Nacional que regulamenta a questão da rentabilidade da caderneta de poupança. Porém, numa cooperativa de crédito, para o associado que é poupador, ele também tem participação das sobras. Então a poupança, acaba por esse motivo, ele também, acaba voltando, e por isso que rende mais do que nos bancos. Então, para começar, são essas alternativas. Márcio, mas e caso eu queira comprar ações? Tem que lembrar que ações é renda variável. Renda variável é um investimento com maior risco. Você pode ter resultado positivo ou um resultado negativo. Por isso que nos telejornais diz, a bolsa subiu, a bolsa caiu. Quando sobe, você está ganhando, mas quando cai, você está perdendo. Então você tem que identificar primeiro qual que é o seu perfil. Se você tem um perfil para correr risco, tudo bem, ações pode ser um bom negócio. Mas agora, se você tem um perfil conservador, tem que ir para a renda fixa.
E aqueles programas, de repente, para quitar dívidas e depois começar a investir, também seria uma boa escolha? Principalmente porque como que eu vou investir se eu estou devendo? Primeira coisa, você tem que ter a sua consciência tranquila. Imagina você começar a investir e lembrando que tem um agiota te ligando, tem um banco te ligando, você não vai conseguir tomar as melhores decisões. Primeira coisa, você tem que organizar a sua vida financeira. E a gente sabe que tem muitos brasileiros nessa situação complicada, que estão devendo, que estão com o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Então, primeira coisa, vai negociar, negocie. Lógico, se estiver cobrando juros abusivos, cobrando muita taxa, tenta negociar. Acabou de ter um feirão que o próprio Serasa Experian coordenou junto aos bancos, que teve muito desconto nesses débitos. Então, o que as pessoas têm que fazer primeiro é organizar a sua vida financeira. Porque, Mauro, vamos ser sinceros, quem em sã consciência... Vamos falar da palavra hombridade, que é você ter... honrar, né? Que a gente falava do fio do bigode. Uma pessoa que tem honra, um homem honrado, ele não consegue colocar a cabeça no travesseiro tranquilamente, sabendo que está devendo na praça toda, devendo para banco. Não consegue. E é esse exemplo, às vezes, que essa pessoa que está nessa situação quer passar para os seus filhos. Então, primeira coisa, organize sua vida financeira. Tem várias ferramentas para organizar. Quem te emprestou dinheiro quer receber. Então, o que você tem que fazer é mostrar qual que é a sua proposta. Monta uma proposta, conversa, né? Negocie. Não fica enrolando. E quando vai piorando, vira uma bola de neve. Exatamente. Dívida, né? O cheque especial, eu estou usando cheque especial há 90 dias e eu não consigo pagar o cheque especial. Já pega e renegocia com o banco. Já pega, parcela esse cheque especial aí nos 36 meses e nunca mais usa. Porque o cheque especial vicia as pessoas. E o problema maior que as pessoas viciam no cheque especial e incorporam o cheque especial como renda. É igual aquela história do Gustavo Lima, né? Eu ganho 10 mil e o banco me deu 5 mil de limite de cheque especial, então eu tenho 15. E aí vai virando aquela bola de neve. Exato. Bom, mas eu sei que as pessoas em casa devem ter ficado com mais dúvidas ainda, porque começa a borbulhar a cabeça. Mas eu vou deixar o Insta do Márcio aqui também, de repente vocês ficarem com dúvida, pode pedir ajuda para ele também, ouvir os programas na rádio lá, que ele sempre ajuda também. Gratidão. Bom retorno, Márcio. Obrigadão aí por essas dicas de hoje. E vamos economizar, gente. Bora economizar aí.